Então, só enquanto o pessoal vai entrando, hoje foi o primeiro dia do Congresso Mundial de Restauração Capilar. Como a gente falou ontem, a ISHRS é uma das sociedades mais importantes de restauração, é uma sociedade bem antiga, já da década de 90, e o mundo todo participa desse congresso. Cada ano acontece em um lugar do mundo. Ano passado foi em Portugal, que nós tivemos a grande honra de estar presente também, em Lisboa. Esse ano aqui no Panamá. E ano que vem será na Índia. Em novembro estaremos lá, se Deus quiser. E é um congresso que é composto, né, por cirurgiões, palestrantes, desde cirurgiões que estão há muito tempo até cirurgiões de uma geração mais atual. Então, por isso que o congresso ele é bem dinâmico, e trazem tanto técnicas que ainda são utilizadas, como a técnica FUT, que a gente comentou ontem, como também as inovações e tudo aquilo que vem sendo modificado ao longo dos anos. A técnica de transplante, ela sempre vai sendo aprimorada para que uma quantidade exata necessária de unidades foliculares sejam retiradas, e de forma que essas unidades sejam íntegras, com o menor dano possível para os nossos pacientes. Perfeito. Bom, como a Lorena falou, a ISHRS está comemorando 30 anos, inclusive, nesse congresso, né, aniversário deles. E é uma sociedade que fala da restauração capilar como um todo. As palestras são bem focadas na técnica FUI e na técnica FUT. Hoje teve bastante essa discussão, quem defendia FUT, quem defende FUE. A gente vai estar conversando um pouquinho para vocês. Eu e a Lorena, a gente só faz FUE. Eu já fiz FUT, mas há 5 anos, né, não realizo mais, quando eu estava no serviço escola. E quem defende, já vamos entrar nas palestras então, né? Quem defende a FUT, um dos principais fatores seria o tempo do cirurgião, que é um tempo menor, né? Então, realmente, para você fazer ali uma incisão e retirar a tira, você teria um menor tempo de cirurgia. Eles falaram também de 0 índice de transecção, mas a gente sabe que não é bem assim. Quando você está fazendo a incisão ali com a lâmina do bisturi, podem ter folículos transeccionados, e as assistentes também podem transeccionar, depende, é muito assistente dependente. Você precisa ter ali 3, 4 ou até mais assistentes que saibam lapidar muito bem essa tira. Uma aula interessante e até um pouco polêmica foi uma médica que demonstrou uma técnica que a gente nunca tinha visto. A gente achou super peculiar, porque ela fazia primeiro a extração FUE, como se fosse num formato de tira. Depois ela fazia uma incisão de toda essa tira pela FUT, removia essa tira, fazia a sutura, e na tira da FUT os assistentes coletavam como se fosse a técnica FUI. Então ela combina a técnica FUT e a FUE, mas de uma forma muito diferente, que a gente nunca tinha visto antes. Muitos palestrantes fazem a técnica combinada mesmo, faz o strip, né, o FUT, e combina com o FUE ao redor ali da região retirada. Mas ela fez essa combinação na mesma região, então ao invés de ter aquela lapidação posterior, já retirava um a um. O Daniel perguntou a respeito do PRP. Daniel, ainda não teve essa aula de terapia regenerativa. A gente vai ter no amanhã. Amanhã? Amanhã à tarde, se eu não me engano, mas assim, a gente já foi nos estandes. Isso que eu ia falar. E a Regenlab, né, estava presente com a centrífuga, que é uma das que tem em Anvisa no Brasil, mas temos também a Montserrat no Brasil. E teve, lembra o nome da empresa? É uma empresa americana, que também tá na minha bolsa ali. Depois eu coloco aqui pra vocês, tá? No Hair Academy, a gente coloca nos stories. Mas é uma empresa americana, que eu não tinha visto nos congressos anteriores, e tem falado uma terapia com exossomos. Na verdade, é algo muito novo. Vai ter uma palestra disso do Shapiro também amanhã. E ela tanto tem um método que você pode coletar o sangue do paciente e mandar isso para um laboratório, e eles só retirarem o exossomos e você aplicar no seu paciente, algo muito inovador. Mas ela falou que não tem previsão ainda para chegar no Brasil. E a mesma empresa vende um produto
Sky, alguma coisa, eu já vou colocar aqui pra vocês, dizendo a empresa tem exossomos ali, 1 bilhão de exossomos para serem aplicados no couro cabeludo. Mas foi algo que a gente estava com o Dr. Faruk, que é um querido da Turquia, amigo nosso, e ele também indagou bastante, cadê os estudos? Porque até então, exossomos tem estudos somente em ratos, em modelo animal, e estão acontecendo alguns estudos também em humanos, mas nada ainda confirmado. Então já venderam um produto assim, a gente não sabe a procedência, até se isso é legalizado. Depois a gente viu também que parece que não tem FDA por trás, então é algo que tá no ar. Amanhã a gente vai até indagar mais a representante dessa marca. Mas a gente tá ansiosa para essa palestra de terapia regenerativa amanhã, tanto de PRP, exossomos, que é um dos assuntos que a gente mais estuda, mais estamos engajadas, pioneiras no Brasil. Realmente a terapia, a gente tem alguns estudos que vão sair em breve também, a gente vai falando para vocês. Para quem não sabe, os exossomos, eles são microvesículas presentes dentro das células. Então não são estruturas celulares. E aí o que essa empresa trabalha são com 2 tipos, né? Um é um produto comercial, como a Thalita falou. Esse produto comercial, ela fala que ele não tem células dentro dele, né? Mas que tem essa quantidade de exossomos. Mas assim, de onde veio esse produto? Quem foi o humano que doou isso? Qual é a procedência? E aí, segundo a representante, não tem necessidade de FDA porque não tem células. Mas aí também entra a questão de qual órgão fiscalizatório, quais os estudos, né? Se tem algum tipo de protocolo, e ela ainda não soube dizer porque é uma terapia muito nova. Agora, a outra versão do produto é como se fosse um Tricolab, que é coletado por suave, né, da mucosa, mas é uma coleta sanguínea. Então, o laboratório ele manda esse kit para a clínica, a gente coleta um pouquinho do sangue, como se fosse uma coleta de laboratório, envia esse sangue num armazenamento específico pros Estados Unidos, lá pro Colorado, que é onde fica a central, e aí eles vão realizar a extração desses exossomas e mandar para que você realize a terapia. E aí pode ser realizado drug delivery, terapia infiltrativa. Então, assim, é algo muito novo. A questão ética realmente é algo que tem que ser muito bem avaliado, como que isso vai ser, mas é promissor. A própria Antonella Toshi falou numa das aulas que teve num curso nosso, que ela acha que vai substituir o PRP no futuro. Então vamos aguardar. A gente discutiu isso muito com o Faruk. Para quem não sabe, o Faruk é um colega, um querido da Turquia, e ele foi quem deu a primeira aula aqui de terapia regenerativa com Regenera. Então ele veio aqui pro Brasil, não, lá no Brasil, recentemente, que ele foi um dos primeiros speakers, e ele também indagou bastante. Então nós três, a gente realmente precisa de mais evidência, mas eu acho que a terapia regenerativa é o futuro, mas de maneira muito correta, com ensaios realmente, muita evidência científica por trás. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos em relação aos exossomos. Voltando então nas palestras da manhã, foi muito comentado também a questão do Fui Long Hair, né, da palestra da Marie. E para casos pequenos, médios, então realmente é muito interessante. Ela demonstrou até por vídeo, a gente tá tendo muita palestra por vídeo, algo que a gente não tinha, até na época da pandemia, que a gente foi no de Portugal, mas estão tendo muitos palestrantes que estão mostrando vídeos, como realmente operam. A gente achou isso muito interessante, realmente. Mas é uma técnica muito interessante que ela utiliza ali para casos menores, porque a gente sabe que aumenta muito o tempo cirúrgico. Um outro colega também, ele demonstrou como que ele faz. Aí, vou deixar feito por enquanto. Bom, ai gente, chamaram pra arrumar o quarto, peraí. Continuando o uso da pinça no momento que está fazendo a implantação por DNI. Então, um colega, ele demonstrou
Com uma mão, ele vai implantando com a mão dominante, colocando o implanter. E, inclusive, a maneira como os assistentes dele implantam é diferente. Porque fica um assistente entregando o implanter para ele. Ele fica na mesma posição o tempo inteiro implantando. E uma pinça ali ajustando os folículos. Então ele fica o tempo todo nessa posição. Eu e a Lorena, a gente achou super interessante. A gente até mandou os vídeos para nossas equipes, né? De São Paulo, Maringá e também Uberlândia. Você tem fotinho dele aqui? Deixa eu procurar. Acho que eu tenho um vídeo que eu ia até postar depois aqui. Mas qual seria a limitação? Como eu e a Lorena, a gente faz casos grandes praticamente todos os dias, seria, como tem que usar as duas mãos, seriam 2 assistentes por cabeça. Acho que... O Dr. Fábio vai explicar pra gente como que é esse lançamento, que é um keep meio implanter. Na verdade é uma mistura dos dois dispositivos que a gente tinha anteriormente para implantar, que era o keep, né? O keep, ele basicamente carregava da mesma forma que esse, só que era necessário uma pinça para a gente fazer a implantação. Aí eles juntaram, né, a parte do implanter, né, que é para disparar, ficou bem mais fácil. Então eu acho que o keep ele tem um dano menor no folículo, porque tu não precisa pegar com a pinça para carregar o implante, carrega mais fácil e tem a facilidade do implante. Então eu acho que isso aqui é uma novidade boa. Com certeza, muito bom. O Dr. Fábio vai explicar pra gente como que é esse lançamento, que é um keep meio implanter. A Ana vai mandar aqui pra gente colocar pra vocês também. Então, achei muito interessante, porque ao mesmo tempo que implanta, você já ajusta ali o folículo com a pinça. E uma pessoa que cansa bastante durante a cirurgia, que ela fica pegando o implanter e entregando ali pro implantador. Mas funciona muito bem para esse colega. E é uma técnica que a gente pode testar nos nossos transplantes, de deixar ali dois implantados. Não é novo. Tem uma durante que é uma empresa coreana, durante a parte da manhã. E a gente, em Lisboa, a gente ficou um pouco assim, porque não teve uma palestra, né? Não tinha ainda colegas que utilizavam. Como a gente sentia um pouco mais de segurança nesse congresso, a gente já adquiriu e vai levar para as nossas unidades também, lá no Brasil. Mas é algo que a gente vai vendo como que vai ser a adaptação da equipe e vai falando aqui pra vocês, né, Lorena? Eu acho que dá pra agilizar, porque a nossa dúvida, eu tinha até falado pra Flávia, que talvez pra DNI não daria, mas dá sim, porque você consegue mexendo ali e colocar o folículo na incisão prévia. Meu único questionamento, que parece pelos vídeos dos colegas, que é uma implantação um pouquinho mais agressiva. Então... ele não é tão delicado quanto o implanter. Essa empresa, ela trabalha com o implanter também, mas é algo que acelera bastante a velocidade ali durante o processo. Acho que a gente vai levar um para testar como que vai ser. A questão é que não tem reposição ali das agulhas no Brasil, então tem que levar um estoque legal para... Isso a gente vai ver se dá certo com as agulhas que a gente tem da Doctus. Aí a gente conta essas novidades para vocês. De novidades também de implantação, na verdade de pré-incisão, que é a Robotic Pen. O nome Robotic Pen. Isso, vou mostrar aqui pra vocês. É uma caneta para realizar pré-incisão. Nela você pode adaptar a safira ou a lâmina customizada e pode realizar pré-incisões coronal ou sagital. E você coloca ali, ela é um software, e você coloca ali a espessura da pele, você coloca a velocidade que você quer que ela faça para incisão, então é como se fosse um robozinho, só que você vai guiar essa caneta. E aí você vai realizando as pré-incisões e ela vai fazendo automaticamente e contando. O que poupa ali um auxiliar no momento da pré-incisão, porque no nosso caso fica um auxiliar contando. Que atrasa o almoço dele, né? Porque geralmente não é o almoço que a gente tá fazendo as prés. E colocar um videozinho pra vocês. Que eu achei muito interessante também a velocidade. Eu acho que acelera um pouquinho a velocidade da pré-incisão e cada minutinho é ouro, né? Pra quem...
tanto nesse modo automático, que é bem rapidinho, ela vai fazendo as pré-incisões, quanto se você quiser ir mais devagar ou quer ver ali se faltou alguma área para ser preenchida, você consegue fazer também um movimento para fazer ela manualmente. O único detalhe, né, esse questionamento que a Lorena, que a gente está impedindo ainda, a gente está quase ali comprando, né, mas é que nesse momento, quando você faz manual, a Lorena percebeu que às vezes não está funcionando tão bem. Então é uma dúvida que a gente vai tirar com o representante amanhã. O que ele falou é que quando você coloca no modo manual, que é você controlar, ela não conta muito bem, a caneta se perde. Então isso me deixou um pouco receosa. Fotobiomodulação, tiveram 3 palestras sobre esse tema, contando tanto os reais benefícios, então todo o estímulo ali da via WNT, beta-catenina, favorecendo ali a vascularização. Inclusive a palestrante, ela sugere utilizar a energia luminosa no pós-imediato transplante capilar, que é um protocolo que a gente já utiliza, né, nas nossas clínicas. Então, muito interessante, a gente percebe que depois que a gente mudou o nosso protocolo, a gente começou a fazer energia luminosa, o PRP, tudo que pode ali somar ao procedimento do transplante, a gente teve um upgrade sim nos nossos resultados. Uma outra técnica que foi trazida, que é inovação, na verdade, né? Nada que seja diferente, mas ela uma das palestrantes realiza a implantação com o implanter, só que ela faz com a pinça a abertura do orifício da pré-incisão. Então, ao invés de ser com uma única mão implantando, ela utiliza a pinça com a mão esquerda para abrir a pré-incisão e conseguir implantar de forma mais efetiva. A gente achou bem interessante. A questão é que, pelos vídeos, ela mostra uma única pessoa implantando. E como a gente faz essa implantação de forma muito dinâmica, com 3 implantadores, 3 carregadores, a gente não sabe se essa questão das 2 mãos ali na cabeça, se isso não vai prejudicar o andamento do procedimento, da cirurgia. Bom, também teve uma aula de minoxidil, tanto minoxidil oral comparado com o minoxidil tópico, efeitos colaterais do minoxidil. Por enquanto, nenhuma novidade, ainda é uma medicação muito segura para ser utilizada, mostrando alguns eventos adversos mais importantes, como edema pré-tibial, edema de face. Mostrou uma paciente com uma dose de 0,25 miligramas, ela tinha AFF para frontal, e ela teve como se fosse uma nasarca mesmo, foi internada com um edema bem importante, inclusive uma pericardite, um edema pericárdico. Então a gente achou assim, para não banalizar a medicação, né? Isso é super importante. E aí eles trazem dose para mulher, começando com 0,25, falou bem da importância de começar com doses mais baixas e ir gradualmente aumentando, e até 2 miligramas para mulher e para homem até 5 miligramas. E um estudo recente também que eles mostraram o paciente começar a dose de minoxidil, esse paciente foi acompanhado por Holter. Então, demonstrou que não teve nenhuma extrasístole, nenhuma alteração assim, cardiovascular. Esse paciente sendo monitorizado em casa, depois da utilização, se eu não me engano, do minoxidil na dose de 1 miligrama. Só vou confirmar depois para vocês a dose. Não foi uma dose também alta, né? Então foi uma dose mais baixa esse estudo, mas eu achei interessante. O que a gente percebe é que realmente tem alguns pacientes raros, para quem prescreve muita medicação como nós. Então eu já tive uma paciente, 2 na verdade, que teve um edema abrupto com a primeira vez que toma medicação, mesmo sendo uma dose mais baixa. Ela fez ali um edema facial muito intenso, edema de membros inferiores. Então aconteceu na verdade 2 pacientes do sexo feminino que eu tive esse efeito, mas a gente acredita que tem alguns pacientes, raros casos, que eles têm uma sensibilidade muito exacerbada ao minoxidil. Por isso é interessante sempre começar com uma dose mais baixa. Você vai vendo que o paciente ele tem ali uma boa tolerância e você chegar realmente numa dose ótima que, segundo o palestrante, para mulher ali você pode deixar em torno de 1 miligrama, e para homens na dose de 2,5, que rotineiramente a gente utiliza tanto pré quanto pós-transplante. Mais 2
duas outras questões do minoxidil é que ele não se mostrou eficaz, de fato, para reduzir a pressão arterial no seu uso com essa dose de 1 miligrama, reduzindo até 3% da pressão arterial somente. E isso se mostrou insignificante, então aí mais um ponto para a segurança. E também um estudo comparativo entre o minoxidil oral e tópico, mostrando a diferença do shedding. Então, que o minoxidil tópico, ele mostrou 15% dos pacientes tiveram shedding ao utilizar e o minoxidil oral 9%. Eu não sei vocês, mas na minha prática eu sinto isso também, não sei você, que o minoxidil tópico ele faz muito mais shedding do que o oral. Sim, é verdade, também percebo. Mas atualmente nem quase não tenho usado o tópico também. Perdi um pouco dessa comparação, né? Inclusive, o autor também fala da associação, né? Porque ele associa sim o oral e o tópico, também com os inibidores de 5-alfa-redutase e para a mulher também os antiandrógenos. No meu dia a dia, algumas pacientes pedem para utilizar tópico, então essas pacientes que gostam, que já estão acostumadas, ou até homens que falam que o cabelo fica mais volumoso, com a sensação de mais volume, eu também associo o tópico, então mais geralmente só o oral mesmo. E as últimas aulas, né, que foi de hairline. A arte da apresentação da hairline é um tema que eu amo, de paixão. Perdão, gente, ligaram aqui. Falaram das diferenças das hairlines masculinas e femininas, a questão da etnia, mais uma vez reforçando, né, nenhuma grande novidade, mas trazendo ali a questão da preservação também de uma hairline às vezes mais alta para os pacientes, com uma escolha por ser mais conservador no desenho da hairline e o cuidado com o arredondamento aqui da lateral da hairline. Então isso é super importante porque a gente vê muitas hairlines de forma oval nessa região, lembrando mais uma hairline feminina e não aquele ângulo agudo entre a hairline anterior e lateral, que é uma hairline mais masculina. E foram relembrados os pontos que a Lorena brilhantemente fala na aula dela de marcação do paciente, né, e de hairline, quais são os pontos anatômicos a serem trabalhados. Então, a gente percebe que muitos colegas não conheciam, né, faziam muito a hairline ali por feeling também, a gente conversando com colegas ali do mundo todo, então é algo muito importante. Até voltando um pouquinho nas aulas da manhã, aquela aula comparativa do Punch Triveline 08 e 09, qual teve mais transecção. Não teve diferença estatisticamente significativa, mas como de esperado, né, o de 08 a gente teve isso, sentimos na prática, ele aumenta um pouquinho o grau, né, o nível de transecção nas unidades foliculares. Teve uma aula belíssima sobre extração em folículo crespo, né? Também foi uma vídeo aula, achei muito interessante. A forma também como a colega é uma colombiana, a doutora Alba Reis. Alba. Então, colombiana, excelente explicação. Então, ela demonstra ali todo o movimento. Então, como é importante a gente entender a dinâmica dos punches e o formato também do folículo de cada paciente. Então, ela demonstrou a classificação ali do cabelo crespo e qual vai ser a profundidade e o ângulo que você vai utilizar na hora que você vai extrair esse paciente. Ela demonstrou excelentes resultados. Foi mesmo. Ela criou uma escala de folículos crespos e essa escala vai de 1 a 6. Então, assim, a gente acha que só tem um tipo de folículo crespo, mas não. Os diferentes formatos. Tem algumas outras definições que a gente já conhecia, que era definido em C-shape ou shape, mas ela criou 6 tipos diferentes e para cada uma delas um tipo de punch e uma angulação a ser realizada. Então isso foi bem interessante. Foi muito interessante. É um grande desafio. Tem até colegas que não operam cabelo crespo de tão desafiador que é. Eu acho que é muito da nossa prática. Eu acho que pelo menos 3, 4 casos ao mês são de cabelos crespos para quem
opera ali todos os dias. E a questão da cutis vertice girata também, ela falou que é muito comum, né, em couro cabeludo negro, afro, então que também é algo que dificulta ali a extração e acaba sendo bem desafiador para fazer a técnica FUE, mas eu já tive vários casos. Eu faço uma tumescência maior para realizar, mas dá pra fazer sim. Sim, é totalmente possível. E no Brasil, gente, nós temos que aprender a extrair de maneira eficaz o cabelo crespo, devido à grande miscigenação também no nosso país. Além disso, da questão do folículo crespo, a gente estava até conversando com o Dr. Alex, também outro querido amigo de Israel, falando sobre o transplante de sobrancelhas. Não teve essa aula ainda, vai ser depois de amanhã. A gente estava conversando com ele sobre o transplante de sobrancelhas e feminino, como aumentou, né, isso no nosso consultório. Então ele estava explicando um caso pra gente também, que ele fez o transplante de cílios, que é algo também inovador, que eu acho que ainda vai ter seu espaço, ainda não tem muito, mas sobrancelhas, feminino e barba, que a gente estava comentando, aumentou muito a procura, tanto para ele lá em Israel quanto pra gente. Tava até comentando, a gente estava comentando, né, Lorena, que mês que vem tem 3 transplantes femininos, então estou operando todos os dias, isso até é uma demanda, considero alta, né, porque realmente 99% dos nossos pacientes é alopecia androgenética masculina, mas eu acho que quem aprende com maestria essas outras técnicas vai se diferenciar no mercado, mas a gente fala mais disso amanhã ou depois, quando a gente tiver as aulas também do transplante feminino, barba e sobrancelhas, que a gente adora falar desse tema. Maravilha. E a última aula, para encerrar, foi de ergonomia, que é um tema também super importante para quem é cirurgião de transplante capilar, sabe o quanto essa parte músculo-esquelética faz muita diferença e é muito importante. Então, até na minha aula do curso eu falo muito sobre o preparo físico, cirurgia de alta performance. Exatamente. Porque é algo que é necessário para quem vai começar a realizar transplante. A gente tem que estar atento à nossa postura, à qualidade da equipe também, a postura da equipe, a questão visual da equipe, a cuidar de boas lupas, investir em materiais que sejam realmente de qualidade, que vão proporcionar um transplante com a saúde do paciente, o conforto do paciente, mas também do médico cirurgião e da equipe. Andréia, é totalmente viável o transplante de sobrancelha e cabelo crespo. Eu tenho um caso que eu tô publicando, Linda, que a gente tá publicando, inclusive. Eu acho que eu já até coloquei aqui nos stories, mas não lembro, eu vou colocar de novo. Mas isso tem que ser muito conversado com a paciente. Então, a paciente que eu expliquei pra ela que o fiozinho ia ficar um pouquinho mais ondulado, cacheado, mas ela até amou, ela não corta, ela tem uma sobrancelha bem farta, que era a intenção dela. Acho que tem só mais uma aqui. Era essa mesma pergunta. Acho que é isso. A gente tem alguns avisos para dar para vocês. E lembrando que foi muito especial esse congresso, porque a gente encontrou mais de 15 alunos aqui. Vocês devem estar aqui assistindo a gente. E a gente achou muito bacana, né, que nossos alunos estão sendo aí sucesso Brasil afora, estão Muitos cada vez brasileiros também aqui mais. no congresso. Teve um argentino que encontrou a gente, também foi nosso aluno, então foi muito especial mesmo. A gente adorou encontrar todos e todo mundo realizando um transplante capilar de excelência e com muito sucesso também na carreira. Bom, pessoal, a gente queria avisar pra vocês, a gente começou a falar ontem, porque a gente não tem ainda ao certo que dia que vai ser, mas está muito em breve o lançamento do nosso curso online de transplante capilar. A gente comentou ontem já com vocês que vão ser mais de 20 aulas, realmente embasadas cientificamente, bem divididas sobre cada etapa do transplante, vão ter aulas bônus também sobre a questão da gestão, do marketing que vocês tanto pedem pra gente. Então vai ser realmente um curso inovador. Então muitos pediam, Thalita, às vezes não vou conseguir, tá no hands-on, né, Lorena? E pediam muito isso pra gente e agora isso é real, tá acontecendo. E a gente preparou com muito carinho todas essas aulas para vocês. A gente só tá finalizando, o pessoal da nossa equipe, alguns ajustes na plataforma, porque a gente quer que realmente seja algo muito especial, mas já foi tudo gravado, né? Lembrando que é um curso que abrange não só o assunto básico do transplante, mas também o avançado.
Então, é para quem quer se atualizar mesmo no tema, médicos que já realizam transplante e até médicos que querem iniciar, né, no transplante ou de outras especialidades, que querem sentir se gostam do assunto. Porque as aulas elas começam do básico para que vocês entendam, mas elas vão até a mecânica dos punches, coverage value, toda a implantação, então quais são os tipos de implanters, a gente passa valores também dos materiais. Transplante de sobrancelhas, tem uma aula específica, então... Transplante de barba, cicatriciais, tem cicatriciais tudo, gente. especiais. O curso tá super completo, realmente. Mas a gente atualiza vocês para quando for o lançamento. Bom, pessoal, acho que era isso. Passamos os highlights, as principais novidades. Amanhã é o dia mais esperado pra gente, né? Que são as aulas de terapia regenerativa, que a gente tá super desenvolvendo projetos em cima dessa terapia inovadora. Como a gente comentou, o Dr. Faruk da Turquia só faz regenerativa, nem usa tratamento medicamentoso, né? A gente respeita muito a opinião dele e é algo pro futuro realmente. E vão ter também palestras nas cicatriciais, então tem bastante tema interessante amanhã. A gente vai estar aqui com vocês no mesmo horário. Sim, inclusive é uma aula minha de bloqueio e extração, então eu falo do bloqueio, falo da extração. Além da sua aula que tá maravilhosa, vai ter aula também com o anestesista. E a aula do anestesista e marcação da hairline, que também eu passo todas as técnicas. Até a anestesista da minha equipe é excelente, então assim, o curso tá completo, gente. Amanhã outra live, confirmadíssimo, 20 mesmo 30, horário, mesmo 20 horário. 30. E aqui é 6h30, então a gente sai do congresso, vem direto aqui fazer a live com vocês, com as informações fresquinhas. Pessoal, boa noite, tá? Boa Foi noite, ótimo pessoal. estar aqui com vocês. Amanhã tem mais. Me lembrem aqui nos stories o que eu fiquei de deixar pra vocês. Vou deixar gravadinha a live aqui pra vocês. Boa noite, pessoal.